Oi, gente! Oi, João! Oi, Ké. Tudo bem, Johnny? Tudo sim. Então tá bom, vamos falar de um assunto muito sério hoje, hein? Seríssimo. Sim, vamos falar, gente. A gente está em setembro, né? E nesse mês, para nós da saúde mental, a gente tem o foco aí na campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa campanha, sobre a prevenção e sobre o suicídio. Lembrar vocês que já tem um vídeo aqui no canal que fala de suicídio, coloca aí disponível, meninos, o Júlio, para o pessoal ver, né? Eu creio que esse vídeo que já tem no canal, ele tá mais completo em relação a tratamento, em relação à posição das famílias, né? Então, vejam esse vídeo também para quem não viu e veja esse também agora de Setembro Amarelo. Vamos lá? Vamos, João? Bora. Então, assim, essa campanha do Setembro Amarelo, ela é uma campanha da CVV. Eu vou pedir para o Júlio colocar aqui o número da CVV, que aliás é um número de apoio para pessoas que estão com tendências suicidas, né, e precisa de ajuda. Então, é uma campanha brasileira. Ela iniciou aqui no Brasil em 2015, mas ela ainda não tem aquele reconhecimento oficial do nosso país, como, por exemplo, a campanha do Outubro Rosa, né? Tem outras, tá, gente? Mas eu tô dando o exemplo do Outubro Rosa. Nós temos aqui no nosso país algumas campanhas que todos os estados aderem, todos os estados as reconhecem como oficiais. A do Setembro Amarelo, ela já é reconhecida em alguns estados, né, como oficial, mas ainda não é no Brasil todo. É uma campanha brasileira, como eu falei, é uma iniciativa aí da CVV e de institutos ligados à medicina e à psiquiatria, né, que dá o apoio ao CVV, e é uma campanha que vem crescendo muito e que é muito importante. Setembro foi o mês escolhido para falar desse assunto, porque no dia 10, né, a gente passou aqui agora pelo dia 10 de setembro, ele é o Dia Mundial do Suicídio, né, no mundo. Então, por isso que elas usaram o setembro para fazer trazer aí as reflexões sobre essa campanha da prevenção do suicídio aqui no Brasil. Por que é importante, Kelly, né? É importante só em setembro? Claro que não, é importante a gente falar do próprio câncer de mama e do Outubro Rosa o ano inteiro, mas a gente escolhe um mês para levantar mais as discussões, né? Então, por que é importante ter esses meses? Exatamente para a gente trazer esses temas à luz. A morte, para nós, já é um tema que a gente nega, né? O homem vive na Terra como se a morte não existisse, como se ela não fosse chegar. E nós somos uma sociedade com dificuldade de falar sobre a morte. Nós somos como se não fosse natural, como se não fosse acontecer, né? O suicídio, pior ainda, pela forma agressiva que é, pelos motivos que levam as pessoas né? Então, a gente precisa quebrar esses tabus. Por muito tempo aqui no nosso país, a gente entendeu que falar disso seria fomentar o ato, né? Eu vou ficar falando disso, vai ficar dando ideias para as pessoas, mas assim, não é isso que a gente vê. Não falar disso evita que a gente trabalhe nas causas. Não falar disso faz com que a gente não consiga evitar que pessoas não façam isso. Não falar disso não ajuda a gente a dizer, olha, como que trata, quem pode ajudar, né? Então a gente tem que trazer tanto o tema morte para as discussões, como a gente também precisa trazer o suicídio, porque é um problema de saúde pública, né? No vídeo passado a gente falou disso e isso não mudou. Para fazer os vídeos aqui, a gente revisita quais são os dados da OMS hoje, quais são os dados do Ministério da Saúde aqui do Brasil hoje, e as coisas não melhoraram, né? A nível de mundo, houve uma queda, sim, desde o último vídeo que a gente fez, em relação às taxas de suicídio no mundo, mas aqui nas Américas aumentou. Então, o Brasil, ele é um dos lugares em que esse assunto precisa ser tratado como uma questão mesmo de saúde pública para ontem, né? A gente tem aí nos dados do Ministério de Saúde quais são os estados que as taxas são maiores. Aqui no Brasil, a média de morte por dia é de 32 pessoas, né? Em maioria são os jovens
e em maioria são homens, né? A mulher, ela tenta mais o suicídio, mas o homem, ele é mais fatal. E os jovens também tem um dado aí bem alarmante. Segundo os dados do nosso Ministério da Saúde, mata mais que câncer e a AIDS, né? As pessoas se suicidam muito mais do que mata o câncer e a AIDS, né? Então, em 2014, a OMS declarou que o Brasil estava em 8º lugar do ranking mundial de países em que mais tem as pessoas cometendo suicídio, né? Então, assim, de fato, os estados precisam sim ir cada vez mais reconhecendo essas campanhas de prevenção e apoiando, né? Precisa ter um apoio do governo, porque lá fora a gente observou que houve uma queda no percentual em relação ao vídeo passado que a gente fez sobre isso, porque os órgãos governamentais olharam para isso, colocaram isso como questão. Aqui, quando a gente diz que alguns estados reconhecem a campanha e apoiam e outros não, a gente vê que isso ainda não é visto como uma prioridade, né? Então, uma coisa que a gente precisa cuidar sim, porque tá matando a todo momento muita gente. Em nível mundial, são 800 mil pessoas no mundo, em média, morrendo. A cada 40 segundos morre alguém no mundo em decorrência de suicídio, né? E a pandemia vem nos mostrando que aqui, pelo menos no Brasil, isso aumentou. Por conta do desemprego, por conta de estresse, né? De estresse, de ficar confinado, por conta da falta de segurança, da falta de noção do que vai acontecer. E aí lembrar, né, que a pandemia está fazendo esses números aumentarem por conta dessas questões que eu estou colocando, né? Desemprego, estresse e dificuldade financeira, isolamento. Mas as causas que fazem uma pessoa se suicidar não são só essas. O desemprego sempre esteve mesmo entre uma das causas, o estresse também, mas a depressão, a juventude, por questões... A maioria, gente, dos diagnósticos que a gente consegue já dar com certeza na área da saúde mental para uma família, sei lá, um jovem com esquizofrenia, um jovem com transtorno borderline, a gente só dá esses diagnósticos na adolescência. Enquanto é criança, a gente tem muito cuidado, e a psiquiatria vai ter muito cuidado para diagnosticar. Então, é uma fase que, além de todos os conflitos dos jovens, eles ainda vão receber essas notícias, porque é a fase que essas questões psicológicas emergem. Junto com isso, abuso de álcool e drogas, porque eles são curiosos. Junto com isso, toda a instabilidade emocional e hormonal da fase. Então, os jovens é uma parte da nossa população que a gente precisa olhar para o suicídio como um todo, homem, mulher, velho, novo, todo mundo, né? Mas o jovem, a gente precisa ter um olhar diferente, porque as demandas deles são diferentes, né? Enquanto lá para o adulto, o homem, vai ser o desemprego, o fato dele não conseguir manter a família, a galera LGBT, por todas as questões que eles passam por serem LGBT, os jovens vão ter ali os motivos deles. E vem aumentando entre crianças, né? O suicídio vem aumentando entre crianças. Então a gente precisa, sim, falar disso, a gente precisa parar de achar que isso é um problema, que isso é tem um termo, né, João? Um tabu, e trazer isso para a conversa, porque a gente pode evitar, a gente pode ajudar, né? Então precisamos. João, quer dizer alguma coisa? Você diria que, tipo, o grupo, assim, dos jovens e adolescentes poderia ser um grupo que é mais vulnerável? Sim, né? Diria que é mais vulnerável, sim. Tem menos resistência à frustração, né? Então, eles não conseguem compreender, tem um monte de adulto assim também, né? mas eles muito mais, eles não conseguem compreender que a vida é feita de altos e baixos, de momentos bons e ruins. Eles não conseguem ter resiliência como um adulto para esperar, por exemplo, tô passando por um momento difícil, vai passar. Eles são muito do momento, né? Por isso que é perigoso com criança, porque
para o adolescente é assim, você imagina para a criança, eu tô com dor agora, para eles é como se eu fosse ficar com dor pro resto da minha vida toda. Eles não conseguem compreender isso como fase e nem como algo que pode ser trabalhado para ter o fim. São extremamente imediatistas. Então, tudo isso coloca eles, não tem tanto medo de experimentar, né? O adulto vai ficando mais medroso, o jovem quer desbravar o mundo, então vamos usar droga, vamos usar muita droga, né? E então tudo isso faz com que eles tenham menos, eles ficam mais vulneráveis, sim. Né? A família muitas vezes não faz o papel do acolhimento, da escuta e do apoio. Normalmente julga, critica, né? Acha que está fazendo isso. É claro que eu sei que acha que está fazendo isso para ajudar e para o bem, para corrigir, mas para quem está com tendências suicidas, você está colocando a pessoa na beira do precipício, praticamente, né? Então, todas essas questões fazem com que eles sejam mais vulneráveis, João. Com certeza, né? O homem pela questão de honrar com os compromissos, né? É claro que esses dados mudam um pouco de país para país, viu, gente? Vai ter lugar, talvez, que no mundo que não seja assim o homem tal, mas no geral o homem mais, a mulher tenta mais, a mulher muitas vezes tenta porque ela está sofrendo abuso ou violência doméstica, e aí ela não vê que ela consegue buscar ajuda, ela não vê como sair daquilo, a morte vira uma espécie de solução, né? Mas a mulher falha mais na tentativa, o homem é mais letal, por acesso maior à arma de fogo, né, do que a mulher. A mulher vai pelo caminho do remédio, do envenenamento, né? Então tem isso também. Quais são os recursos? Tem uma parte aqui do Brasil, o Sul e o Sudeste é o ranking, tá? O estado de São Paulo, ali entre o estado de São Paulo e Minas, é o lugar onde que eles veem que tem mais. Então essas regiões também vão nos contar quais são os estados que passam mais por isso. O Sul é uma situação de calamidade para essa parte do suicídio e muito por agrotóxicos, né? Porque lá eles mexem com isso, pesticidas, agrotóxicos, eles acabam se envenenando a partir desses agrotóxicos aí. Então a gente precisa falar disso para encontrar meios de prevenir. E em relação ao tratamento, claro, tratamento particular para quem precisa, para quem consegue, né, passar para um psicólogo, por um psiquiatra. E para quem não consegue, é procurar o centro de saúde, né, o SUS, o postinho da tua casa, da tua cidade, do teu bairro. O posto tem que fazer um encaminhamento para o CAPS, né? E lá no CAPS essas pessoas vão ter acesso ao psiquiatra, ao psicólogo para fazer o tratamento, além do apoio da família. Lembrar sempre que vai ter, muitas vezes, a nível de tratamento, uso de medicação. E a medicação não é uma coisa que você tomou, fez efeito, tô incrível, não é assim. Então, até o corpo assimilar a medicação, o psiquiatra entender qual é a dose para esse sujeito, o que ele tem para se manter em pé se o remédio ainda não está fazendo efeito. O apoio da família. Então, não criticar, se eu não sei o que falar, se eu não sei como ajudar, eu procuro ajuda. E o CVV, coloca aí de novo, Júlio, que é 188, né? Ele é um caminho gratuito para ajuda, alguém vai falar com você, né? Então, a gente precisa olhar para isso com mais atenção, porque se a gente tem no mundo os números caindo, por que aqui eles estão aumentando, né? Os estudos estão nessa investigação de querer saber por quê. A gente sabe que a pandemia altera, mas a pandemia também é a nível mundial, né? Então, por que aqui a pandemia está fazendo aumentar? São coisas para quem é da área da ciência e que fica levantando dados olhar, e a gente precisa falar sobre isso. Quer dizer algo, João? Então, eu quero. Assim, eu acho que assim É claro que quando a gente fala de pessoas com tendências suicidas, não vai ser a maior parte da população, né? Então, assim, provavelmente o pessoal que está assistindo o vídeo, a maior parte deles pode ser que não tenha essas tendências suicidas. Sim. E aí é aquele negócio, quando eu não tenho... Eu falo que é frescura. Eu falo que é frescura. Exatamente. Quando eu não tenho o problema que o coleguinha tem, às vezes eu julgo, eu aponto. Sim. Então eu acho que é válido a gente lembrar aqui, né, uma coisa que... um pensamento que é assim, a gente não olhar para a pessoa que se suicidou, quer se suicidar, com esse olhar de julgamento. Porque a gente aprende muito a apontar o dedo
E a gente não entende que é uma pessoa que está passando por um momento difícil que precisa de ajuda. Sim. Né? Com certeza. Do mesmo jeito que nós temos essa tendência aí que o João falou, de olhar para aquilo e por a gente enxergar outros meios de viver aquela dor, a gente julga, né, e a gente não consegue compreender o ponto de vista daquele sujeito, será que é muito difícil a gente considerar que aquele sujeito não consegue compreender o nosso ponto de vista? Né? Que para ele de fato não há saída, que para ele de fato não tem muito sentido. Tem gente, eu não sei se eu já disse isso aqui no canal, mas eu ouço isso em sessão de terapia. Tem gente que reconhece que tem trabalho, que tem grana para sobreviver, né? Faz terapia particular, então, quer dizer, não é uma pessoa assim passando por grandes necessidades financeiras, que às vezes tem relacionamento, que tem minimamente família, mas a pessoa, ela não consegue se animar com a vida, né? Não é todo mundo que é super feliz com a vida e apaixonado. Então, viver para algumas pessoas rola um certo peso para essa pessoa, ela precisa se esforçar, né? E muitas vezes, se a pessoa tiver, por exemplo, com depressão, é uma pessoa, às vezes os pais, João, de adolescente falam, porque eu pedi para lavar uma louça, Kelly, não saiu da cama, né? E aí não entende que para uma pessoa com depressão, levantar da cama e andar até a cozinha já é suficiente para você querer deitar em seguida, né? A pessoa está doente, não é uma frescura, né? Não é uma coisa para a gente, se nós não compreendemos, talvez um bom caminho seja ir ler sobre o assunto, né? Vir aqui, ver o vídeo, dividir com alguém, levantar essa discussão com pessoas que entendem do assunto, pesquisar. Adora usar o Google para pesquisar um monte de coisa que não interessa. Pesquise, né? Vai entender. Para as famílias, nada ajuda mais uma pessoa com sofrimento psíquico, qualquer um deles, do que as pessoas ao redor compreenderem o que eles têm, mas a família não, ela demanda, né? Ela delega, aliás. Eu vou passar ali pro João, porque ele faz para mim. E aí, quando a pessoa chega aqui em casa, fala um monte de coisa que não é para falar e não adianta o João fazer, né? Então, não é frescura, não é... Tem gente que fala assim, uns mitos, né, do suicídio, tem bastante aí na internet. Quem quer morrer não fala. Não é verdade. É mito, porque quem quer morrer às vezes fala, você acha que a pessoa não vai fazer e ela faz. Né? E aí você é meio pego desprevenido. Um outro mito, não fica contando o que está planejando, não dá sinais. Um outro mito, a pessoa dá sinais sim, é que muitas vezes nós não percebemos o coleguinha, a gente está tão preocupado, centrado em nós, né? Ou percebendo a outra pessoa, mas para colocar em posições de como a gente acha que ela deve viver, que a gente não percebe os sinais que ela está dando. Isso também é um outro mito, né? Então a gente precisa sim nos colocar, todos nós, governos, pessoal da saúde mental, famílias, precisamos olhar para isso com atenção e interferir, porque a gente pode salvar vidas, né? Buscar tratamento, procure ajuda. Se você não sabe ajudar, procure alguém que saiba. Certo? Certíssimo. Até semana que vem, um beijo. Ajudem a divulgar a campanha do Setembro Amarelo, uma campanha importante, brasileira, ou seja, que reconhece essa dificuldade aqui entre nós, o nosso povo, e vamos ter um pouco mais de responsabilidade emocional com a dor do outro, menos julgamento, né? Vamos ser um pouquinho mais empático, que todo mundo ganha. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, Kelly.